A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o evangelista João Lopes. Estamos trazendo hoje mais um resumo da nossa escola bíblica dominical. Para você que está aí nesse período de quarentena, né, de isolamento social. O desejo do meu coração é que você esteja bem e nós continuamos orando, pedindo a Deus para que Ele continue guardando nossas famílias e que também possa estar trazendo dias melhores, tá? Em que nós possamos estar congregando juntos como igreja e encerrando esse processo, tá, irmãos, de pandemia. Se cuide, fique no seu lar e não deixe de estudar a revista de Escola Dominical, irmãos. Estamos com um tema nesse trimestre muito bom, tá? A nossa revista, né, tem como tema a Igreja Eleita, tá? Aqui está a nossa revista da CPAD. A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, tá, irmãos? Nós vamos estudar hoje, fazer o resumo hoje, da lição de número 4, com a data do dia 26 de abril de 2020, tá? Que tem como tema a iluminação espiritual do crente. Nosso texto áureo, ele vem trazendo para a gente o seguinte, ele está registrado em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Nossa verdade prática diz o seguinte: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A gente vai falar sobre três temas, né, três objetivos que a gente vai ter durante esta aula, que vão estar inseridos na nossa introdução. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 15 ao versículo de número 23. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo inicia uma longa sentença assim dividida. A ação de graças, isso tudo registrado no capítulo 1, tá, irmãos? No versículo 15 e 16, a oração intercessora, que está do versículo 17 até o versículo de número 19, e confissão de louvor e exaltação, do versículo 20 até o 23. A gente vê aqui uma junção, tá, irmãos, de gratidão, de intercessão e de louvor, ou de adoração, tá, irmãos? Existe uma junção, uma coisa está ligada à outra, tá? Nessa sentença, fomos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de Deus, tá? Do nosso Deus. Então aqui a gente encontra três objetivos. A gente precisa compreender qual é a dimensão dessa nossa chamada. Também compreender, ter entendimento acerca da herança divina e da grandeza do poder de Deus. Tá? Tudo isso vai estar inserido durante essa aula, durante esse resumo, tá, irmãos? Para fechar, né, um comentário aqui em relação à parte introdutória. A carta que, esse trecho, né, da carta que a gente vai estudar hoje, que está do versículo 15 ao 23 do capítulo 1, Paulo nos mostra que a Igreja de Deus é o povo mais poderoso do mundo. Nesses versículos, Paulo, com um coração devoto, lembrando-se de seus leitores, orando e agradecendo a Deus por eles, numa demonstração do seu espírito altruísta e intercessório, ensina-nos uma grande lição. Nos versos 3 a 14 do mesmo capítulo, nossa posição em Cristo é assegurada pelas três bênçãos principais que emanam de Deus. Ou seja, quais são elas? Fomos eleitos em Cristo, né, para sermos santos e irrepreensíveis. Fomos redimidos pelo seu sangue e fomos selados com o Espírito Santo até o dia em que o corpo, alma e o espírito sejam plenamente livres para o gozo eterno. A oração de Paulo teve três pedidos especiais para os crentes da igreja de Éfeso. Ele começa com as palavras que ele vos dê e apresenta a seguir os três pedidos. O primeiro pedido dele, o espírito de sabedoria. O segundo pedido dele, o espírito de revelação. E o terceiro pedido na oração do apóstolo Paulo, que eles fossem iluminados os olhos do entendimento.
É com essa oração que Paulo nos convida, tá, a estudar essa lição. Amém? Bom, irmãos, agora nós vamos começar com nossos tópicos, né? Nós temos aí 3 tópicos para a gente desenvolver nesse resumo. Nosso primeiro tópico fala sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Tá? Então, o objetivo desse tópico é a gente compreender, tá? Ação de graças e intercessão é o nosso primeiro subtópico. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas, ao mesmo tempo, de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Existe um texto, né, na nossa revista, está aí separado, 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo 14 e 15, vai falar sobre isso. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, se não for ensinado por Deus, irmãos, não tem como. Se não houver a participação do Espírito Santo, não tem como. Olha o versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém? Por isso, continuando aqui no nosso tópico, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Paulo, irmãos, ele vai começar, né, esse capítulo de número 1, falando sobre uma grande bênção, que está registrada do versículo 1 até o versículo de número 14. Do versículo 15 ao versículo de número 23, existe aqui uma grande intercessão. O que o apóstolo está pedindo para Deus, irmãos? Ele está pedindo a Deus que abra os olhos do nosso coração, para que a gente reconheça e entenda o que a gente já tem. Paulo estava orando para que os cristãos tivessem a disposição do conhecimento piedoso e a percepção de que uma mente santificada é capaz. Às vezes a gente não tem noção disso tudo, tá, irmãos? A gente não consegue ter essa compreensão. E esse conhecimento, irmãos, ele é gerado, a gente já falou aqui do Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele não é um conhecimento que pode ser, ainda que exista a participação do conhecimento acadêmico, do conhecimento teórico, mas esse conhecimento aqui é um conhecimento pessoal, é uma intimidade experimental, que a gente pode dizer assim, que ela é desenvolvida a cada dia num relacionamento com Deus. E esse conhecimento ele é tão maravilhoso, irmãos, que ele ajuda até mesmo no crescimento da nossa fé, desenvolve a nossa fé. Às vezes nós vemos pessoas estagnadas que não conseguem assim crer naquilo que Deus pode fazer na vida delas porque lhe falta conhecimento. Conhecimento, tá, desse relacionamento com Deus que é gerado dia após dia, isso é essencial para a vida da gente. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele chega a dizer que ela é um trampolim, onde a gente pula mais longe. Tá? Essa fé ela consegue ir mais distante. Mas por que ela vai mais distante? Porque ela é gerada através de conhecimento, do conhecimento de Deus, tá, irmãos? Então, eu peço a Deus, nesse dia, né, você que está vendo essa aula, que você possa cada dia mais se relacionar com Deus e ter mais conhecimento de Deus. E que sua fé possa crescer cada dia mais. Nosso segundo subtópico diz a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. O primeiro aspecto é que Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual eu e você fazemos parte. Segundo, irmãos,
Segundo aspecto, a chamada abrange serviço e santificação no presente. Isto é, nós temos que nos achar irrepreensíveis e viver em comunhão e andar de modo digno. E o terceiro aspecto é a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Falando um pouquinho ainda sobre esses três aspectos, deixa eu destacar aqui algumas coisas. Primeira coisa que eu destaco, a gente estudando esse tópico, é que nós todos temos uma chamada. Nós temos uma vocação que foi feita por Deus. Ela se tem origem em Jesus Cristo e ela só pode ser executada, irmãos, com a ajuda do Espírito Santo. Eu e você, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para executar essa vocação. Segundo, irmãos, nós fomos chamados para servir de acordo com o padrão divino. Primeiro, nós não estamos aqui para ser servidos, estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para trabalhar para o Senhor. Precisamos ser úteis na obra do Senhor, seja naquilo que for possível. E o segundo, irmãos, não é no nosso padrão, não é do nosso jeito. Se é para Deus, tem que ser do jeito de Deus. Existe um padrão divino. E o terceiro aspecto que eu falo em relação a essa vocação é lembrar você que todo trabalho no Senhor tem a sua recompensa. Creia que o Senhor, ele é galardoador de tudo aquilo que nós fazemos na obra dele. Só para fechar nesse subtópico, deixa eu falar sobre 3 tipos de esperança. Quero destacar aqui, falar primeiro sobre a primeira esperança, que é a esperança perdida. Que são aquelas pessoas que já não creem em Deus, já não acreditam naquilo que Deus pode fazer na vida delas. É a esperança perdida. A segunda esperança é a falsa esperança. São aquelas pessoas que depositam a sua confiança em coisas que não podem fazer nada por elas. No seu dinheiro, nos seus status. A Bíblia fala o seguinte, que muitos confiam em carro, outros confiam em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Mas existe uma terceira esperança, que eu rogo a Deus neste dia para que esteja viva no teu coração, que é a esperança que nunca morre, que é a que está registrada na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu peço a Deus que nesse dia você possa receber essa esperança no teu coração. Uma esperança que mesmo em meio às crises, às adversidades, às lutas da vida, ela não morra. Ela não vai morrer, ela não vai se perder, ela não vai acabar. É uma esperança que nunca morre. É essa esperança que tem que estar viva dentro do meu e do teu coração. Vamos avançar agora no nosso terceiro subtópico, para a gente fechar esse primeiro tópico, que tem como tema as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da nossa salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas lá no porvir, como, por exemplo, vermos a Deus, vermos a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança preparada, irmãos, desde a fundação do mundo. Irmãos, deixa eu só fechar esse tópico. Paulo ora para que a igreja venha a conhecer e a experimentar essa gloriosa esperança. Você tem vivido, você tem conhecido, tem experimentado essa esperança na tua vida? Paulo está falando que Deus é a nossa esperança, a nossa herança. Tá, irmãos? Salmo 16, versículo 5 diz o seguinte: Deus é a nossa herança. Paulo expressa aqui o desejo de que os crentes compreendam quão preciosos eles são para Deus. De repente você não tem noção disso, mas eu quero que você entenda que você é precioso para Deus demais. Eles são o troféu da graça de Deus. Você é o troféu da graça de Deus. O tesouro deles, do cristão, está em Deus. E num sentido bem verdadeiro, o tesouro de Deus está nos santos. Entenda bem isso. Nós somos a riqueza de Deus. Nós somos o presente de Deus. Nós somos o tesouro de Deus. A Bíblia fala que nós somos a menina dos olhos de Deus. E além disso, eu ainda listo para você que nós somos filhos, herdeiros, cordeiros, santuários,
ovelhas e as delícias de Deus. Aqueles que vivem, irmãos, afastados dessa iluminação dada pelo Evangelho, estão cegados por Satanás para a verdadeira vida espiritual. Por esse fato, nós dizemos que os crentes os descrentes estão nas trevas, por causa dessa cegueira espiritual. E muitas vezes na Bíblia você vai ver a palavra luz sendo retratada acerca de salvação, como em Atos capítulo 26, versículo 23, Mateus capítulo 4, versículo 16, João capítulo 8, versículo 12 e muitas outras referências. Mas para aqueles que estão na luz, temos uma esperança diferenciada. Entenda bem, nós vamos passar por tribulação, vamos passar por dificuldade, mas olha só o que a Bíblia diz para a gente. Olha a diferença daqueles que estão iluminados por essa palavra, que estão iluminados por Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, irmãos, com tudo aquilo que nós passamos aqui, por todas as dificuldades, todas as lutas, tribulações, nada se compara em aquilo que já está em nós e aquilo que está preparado para nós lá na glória. Então, irmão, se alegre nessa esperança. Que você possa se alimentar dessa esperança hoje, ser fortalecido nessa esperança, porque essa esperança tem que estar viva em nós. Amém? Assim, irmãos, estamos fechando o nosso primeiro tópico e agora nós vamos avançar para o nosso segundo tópico de nossa lição. Nosso segundo tópico tem como tema a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Tá? Na nossa introdução aqui desse tópico, fala o seguinte: o poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Nós estamos falando aqui, irmãos, de onipotência, a onipotência de Deus. O Salmo 62, versículo de número 11, diz o seguinte: uma coisa disse Deus, e duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Vamos falar um pouco sobre o poder de Deus. O subtópico 1 diz o seguinte: a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego, que na forma adjetiva significa extraordinário. Já a expressão seguinte objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus que tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e também nas riquezas da herança. Falando um pouquinho ainda sobre esse subtópico, o grande poder de Deus, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus da morte, é o mesmo poder, tá, irmãos? E o elevou de volta à ascensão para a glória, a fim de fazê-lo assentar à direita de Deus. É dado a todo cristão no momento da salvação e está sempre disponível, como diz em Atos capítulo 1, versículo 8 e Colossenses capítulo 1, versículo 29. Paulo, portanto, não ora para que o poder de Deus seja dado aos cristãos, mas para que os cristãos se conscientizem do poder que já possuem em Cristo e que façam uso dele. Esse é o desejo de Deus, irmãos, para as nossas vidas, que nós possamos entender que esse poder já está em nós, mas a gente precisa compreendê-lo e usá-lo a cada dia para fazer a obra de Deus. Paulo enfatiza o poder de Deus usando 4 palavras distintas para a palavra poder no versículo 19. A primeira, ela vai trazer a ideia, né, de dinamite, que é um poder, dunamis, né, essa palavra, ela tem um sentido de dinamite, da explosão, é um poder irresistível. E o que isso quer dizer para a gente, irmãos? Ele fala de um efeito garantido, tá, irmãos? Dunamis. A outra palavra fala sobre poder para trabalhar com energia.
E o que o Espírito Santo, o que esse poder faz na vida da gente? Ele dá dinamismo para a gente coloca a gente em movimento. O cristão com o poder de Deus, ele cheio do poder de Deus, ele não fica estagnado. Ele procura fazer alguma coisa, ele está sempre trabalhando para Deus, ele está sempre procurando ser útil. E isso coloca ele em movimento, é como se fosse o combustível que alimenta aquela máquina, tá? Para ela funcionar. O outro sentido também é o poder ou força exercida. O que é isso, irmão? É o poder que dá autoridade para o crente. É o poder que dá ousadia para o crente, não para ele ser rebelde, não para ele ser um respondão, mas para salvar almas, para ganhar almas para Cristo, para realizar a obra de Deus, autoridade e ousadia. E o quarto sentido, né, para essa palavra, ela traz o sentido de grande força inerente. O que é isso, irmãos? É a capacidade dada por Deus para todo cristão, para que a obra dele seja realizada e para que nós possamos ser testemunhos de Cristo. Não é à toa que o Senhor ele falou para a gente, ó, e recebereis a virtude do Espírito e ser-me-eis minhas testemunhas. É esse poder que está em nós, irmãos. E o apóstolo Paulo ele não está pedindo para Deus dar, ele está pedindo para que nós possamos compreender que esse poder já está em nós. Que poder é esse? É o poder que capacita, é o poder que dá autoridade, que dá ousadia, que nos coloca em movimento e que dá a certeza de um efeito garantido. Amém? Agora nós vamos avançar aí para o nosso segundo subtópico, que fala sobre a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, Efésios capítulo 1, versículo 19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. O primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energeia, que também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. O segundo é a expressão de força, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, aquela expressão que indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor daqueles que o creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. O primeiro exemplo, a ressurreição de Cristo. O segundo exemplo, sua ascensão à direita de Deus nos céus. E o terceiro, sua elevação acima de todo o domínio. Para a gente fechar esse subtópico, deixa eu falar ainda um pouco sobre esses aspectos, né? Esses exemplos. O poder que atua nos crentes é o poder da ressurreição de Cristo Jesus. É o poder que ressuscitou Cristo dos mortos e que fez ele assentar à direita de Deus e lhe deu a soberania sobre o universo inteiro. Esse poder é como uma cauda impetuosa que arrasta com a sua força os obstáculos que encontra pelo caminho. F.F. Bruce afirma que a morte de Cristo é a principal demonstração do amor de Deus, mas a ressurreição de Cristo é a principal demonstração do poder de Deus. À luz do que Paulo pediu, como você avalia a sua vida espiritual? Você tem usufruído, desfrutado das riquezas que tem em Cristo? Você tem crescido num relacionamento íntimo com Deus? Você conhece mais a Deus do que antes? Você sente fome de Deus? Você compreende essa esperança, a compreensão do seu chamado, de onde Deus te chamou e para que Deus o chamou e para onde Deus te chamou? Você tem noção de tudo isso? Você compreende quão valioso você é para Deus? Você tem experimentado de forma prática o poder da ressurreição em sua vida? Pense nisso. Medita nisso, irmãos. Se você tem desfrutado de todas essas coisas. Amém? Tome posse dessa palavra hoje. Passe a usufruir desse poder na sua vida. Deixa Deus viver dentro de você, tá? Eu encerro esse tópico aqui, esse segundo tópico, e agora nós vamos partir para o nosso último tópico. Bom, irmãos, chegamos agora ao nosso terceiro e último tópico, e ele tem como tema Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Cristo, a primícia dos que dormem. Esse é o nosso primeiro subtópico.
Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Isso está lá registrado em Atos capítulo 2, versículo 24, capítulo 3, versículo 26 e Atos 17, versículo 31. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente dos seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13 até o versículo de número 18, tá? Se você puder ler, depois você leia em casa, na sua casa, leia esse texto. Mas olha só o que diz o versículo de número 14. Diz assim, ó: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então aquele povo ali estava preocupado, estava triste, achando como é que ia acontecer, e as pessoas que já morreram, o Senhor, ele estava dando uma garantia, tá? Que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós depois seremos arrebatados, e todos seremos transformados em um corpo glorificado, irmão. É isso que a carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, primeira carta, tá? Capítulo 4, do versículo 11 em diante, né? Tá falando ali pra gente, tá? De você puder, depois medite nesse texto. Ainda falando, né, acerca da ressurreição, a ressurreição ela autenticou o ministério do Senhor. Além disso, ele selou sua obra de redenção e marcou o começo de sua glorificação. E também foi a confirmação pública de que o Pai aceitou o seu sacrifício. Mas não apenas numa ação futura. Deus nos resgatou da sepultura espiritual em que o pecado nos havia posto. Deus realizou uma poderosa ressurreição espiritual em nós, por meio do poder do Espírito Santo. Entenda isso. Quando cremos em Cristo, passamos da morte para a vida. Isso está lá em João capítulo 5, versículo 24. Recebemos vida nova, a vida de Deus em nós. E nós temos um louvor que fala sobre isso. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Amém? Nosso segundo subtópico fala sobre Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quanto à elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. Se no primeiro subtópico nós falávamos sobre o poder da ressurreição, dele de ressurgir, agora nós estamos falando agora da posição de elevação que o Senhor está sendo colocado através desse poder. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado a nós, os salvos, e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Efésios 2, versículo 6. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Falando um pouco sobre essa elevação, né, de sentar, do Senhor sentar à direita, à destra de Deus, depois de haver ressuscitado a Cristo dentre os mortos, Deus manifestou o seu poder fazendo-o assentar-se à sua direita. A direita de Deus é uma figura de linguagem, indicando um lugar de supremo privilégio e também um lugar de autoridade. A mais alta honra e autoridade no universo foi tributada a Cristo. Não é à toa que ele fala: todo poder é me dado, tanto no céu como na terra. Ressuscitou e fez, indica serem esses os resultados imediatos e diretos da salvação.
O cristão não só está morto para o pecado e vivo para a justiça por meio da ressurreição de Cristo, mas ele também desfruta da exaltação do Senhor e compartilha, de sua glória preeminente. A esfera sobrenatural onde Deus reina é o lugar onde Cristo nos fez assentar, nos lugares celestiais. É a esfera espiritual onde as bênçãos dos cristãos estão, onde está a herança deles, onde os sentimentos deles devem estar. Por isso que Colossenses capítulo 3, versículo de número 3, fala assim pra gente: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo de número 3. E onde eles desfrutam da comunhão com o Senhor. É a esfera de onde toda a revelação divina se provém. E é para onde vão todo louvor, seja meu, seja seu, e também para onde todas as petições estão indo. Nunca se esqueça de uma coisa, irmãos. O Senhor, Ele honra. O exemplo que nós temos em Cristo, que o Senhor nos ensina agora aqui, depois de Ele nos ensinar que assim como Cristo ressuscitou, tá? O Senhor Ele também vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, que o Senhor também vai arrebatar a sua igreja. Nunca se esqueça disso que eu vou te falar. O Senhor, Ele honra. Assim como o Senhor Ele honrou Deus, Ele honrou a Cristo pela sua fidelidade, pelo seu compromisso, por tudo que Ele fez, tudo que você tem feito na obra do Senhor, tudo aquilo que você tem se dedicado à obra do Senhor, creia que o Senhor Ele vai te honrar. Não é o homem, não é as suas condições, mas é Deus. É Deus que nos colocou nessa posição de honra, tá? Entenda bem, você está nos lugares celestiais. É de lá que vem a tua bênção verdadeira. É lá que nós estamos firmados. É ali que está a nossa herança. E o nosso sentimento, o nosso coração tem que estar ligado no céu. A gente não pode se separar, tá, irmãos? Entenda bem, nosso louvor, tudo aquilo que a gente clama, tudo aquilo que a gente louva, ela tem direção, tá? E vem em direção a Deus. Amém? Glórias a Deus. O nosso terceiro e último subtópico diz assim: Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Glórias a Deus. A gente tem a referência aí de Mateus capítulo 16, versículo de número 18. Um texto bem conhecido, né? Mateus capítulo 16, versículo de número 18. Vai dizer assim pra gente: glórias a Deus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente usou essa expressão um pouquinho antes, né, irmãos? Daquela cauda que sai arrastando tudo e vai destruindo tudo quanto é barreira. Entenda essa posição da igreja. Quando a igreja avança, quando a igreja ela vai fazer a obra do Senhor, quando a igreja evangeliza, quando a igreja vai proclamar o evangelho, irmãos, não existe barreira, não existe, como diz o louvor, não existe muralha, não existe ferrolho que possa se manter de pé, tá, irmãos? Entenda o poder que está na vida da igreja. Só para fechar, irmãos, esse subtópico, deixa eu fazer um comentário aqui. O que Paulo queria, irmãos? Paulo queria que os crentes entendessem como Deus é grande. Ele tenta fazer essa comparação com os seres celestiais. Aí ele usa essas expressões: principado, potestade, poder e domínio.
Eram os termos tradicionais judaicos para designar seres angelicais que tinham alta posição no exército de Deus. Deus está acima de todos eles, irmãos. E você pode ver isso em Apocalipse capítulo 20, do versículo 10 ao versículo 15. Em Mateus, irmãos, como nós falamos, capítulo 16, versículo 18, as portas do inferno são literalmente as portas do Hades. O inferno é o local de punição do espírito dos descrentes que morrem. O ponto de entrada para tal é a morte. Essa, então, é uma expressão judaica que se refere à morte, até mesmo a morte, a derradeira arma de Satanás, como está em Hebreus, capítulo 2, do versículo 14 ao 15, não tem poder para obstruir a igreja. O sangue dos mártires, de fato, acelerou o crescimento da igreja. Ao contrário, ela não parou. Ele não para a igreja, mas pelo contrário, fez a igreja crescer em tamanho e também em poder espiritual. Esse foi o principal propósito da encarnação. Jesus veio à Terra para morrer. E ao morrer, ele pôde vencer a morte em sua ressurreição. E ao vencer a morte, ele tornou ineficaz o poder de Satanás contra todos os que são salvos. Para o cristão, tragada foi a morte pela vitória. Glórias a Deus. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Portanto, o pavor da morte e a sua escravidão espiritual foram destruídos por meio da obra de Cristo Jesus. Amém? Para a gente fechar nossa conclusão, embravecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação daqueles que creem. Aleluia! Glórias a Deus. Eu quero encerrar, irmãos, somente com esse comentário, tá? Essa conclusão, deixando aqui algumas palavras para você. Entenda uma coisa: Cristo é a fonte da herança divina de todo cristão. Ela é tão certa que ela é mencionada como se nós já tivéssemos recebido ela, porque a palavra diz que nós fomos também feitos herança. Paulo nos mostra que somos o povo mais rico da terra, você e eu. E agora ele pede para que Deus abra nosso entendimento, a fim de que saibamos que somos o povo mais poderoso da terra. Todas essas riquezas, irmãos, vêm pela graça de Deus e são para a glória de Deus. Toda a obra do Pai, toda a obra do Filho e toda a obra do Espírito Santo tem uma fonte. E qual é a fonte? A graça. E qual é o propósito? É a glória de Deus. É para a glória de Deus. O nosso fim principal, irmãos, no final de tudo, é glorificar a Deus. E qual é o principal fim de Deus? É glorificar a si mesmo. Amém, irmãos? Eu quero deixar uma referência para você, que está em Filipenses. É uma palavra poderosa. E eu quero deixar para a sua meditação. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, se esvaziou, né, irmãos? A si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o sentimento que estava em Cristo Jesus, irmão, possa estar vivo também nas nossas vidas. Creia
que o poder de Deus está sobre a tua vida. Creia que você é um instrumento de Deus. Goze dessa intimidade com o Senhor. Busque essa intimidade com o Senhor todo o tempo. Cresça na presença do Senhor, tanto na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu quero agradecer aqui a vida do meu pastor presidente, pastor Sérgio Antônio, ao ministério da minha igreja. E quero mandar um abraço aqui, aos alunos da Escola Bíblica Dominical, da nossa classe Jonas e da nossa classe Abraão. Sentir dizer a eles que eu estou com bastante saudade de vocês e que eu espero no Senhor, o mais breve possível, nós estamos reunidos mais uma vez em nossa igreja para estar ministrando essa aula. Que Deus abençoe a tua vida, te dê dias de vitória na presença dEle, em nome de Jesus.